Bom, hoje eu ia até falar para quem já fez mentoria comigo, para estar aqui. Que bom que a Dona Cátia está, que bom que a Thaís está, que bom que a Jaciele está. E quem não fez Tenha mentoria, né? juízo, Mário, tenha juízo. Seja bem-vindas. Bom, eu acho que esse tema, ele é um tema que faz sentido aí para vocês, assim, essa dificuldade de ofertar o serviço de vocês. Eu acho que tem muita gente que trava aí, né? Tipo, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não tenho que fazer, como é que eu faço, como é que eu não faço, mas tudo isso a gente consegue resolver. Como diz minha mãe, né? A única coisa que a gente não resolve na vida é a morte, o resto tem resolução. Então, hoje eu quero que a gente converse bastante, assim, eu quero trocar bastante com vocês, depois eu quero fazer um exercício sistêmico com todo mundo. Então, minha ideia não é estender tanto, a gente tem uma aula mais rápida também, porque já é tarde, vocês ficam cansados, todo mundo trabalhou o dia inteiro. Então, eu vou ser mais objetiva, que também eu gosto dessa objetividade, não gosto muito de gente que fique enrolando muito. Então, a ideia é assim, ó, o que eu mais vejo em processo de mentoria é que às vezes as mulheres terminam, aí eu chuto elas da mentoria, eu falo, vai pro mundo, você já sabe o que que você tem que fazer. E aí vem a trava ainda. E é muito normal isso acontecer. Eu falo que quando eu comecei a trabalhar, né, que eu fiz minha transição de carreira e eu comecei meu processo de trabalhar nas redes sociais, ofertando, né, terapias, eu não tinha, na época, né, em 2000, final de 2018, início de 2019, antes de pandemia, não tinha essa coisa como é hoje, de todo mundo ter tanto conhecimento, tanta informação. A gente ainda não tinha aquela explosão de boom de cursos de marketing, que você tem que aprender isso, que você tem que aprender aquilo. Então eu fui muito no escuro e às vezes eu acho assim, que bom, graças a Deus que eu não estava tão condicionada ali. Eu fui só com um caderninho e um sonho, entendeu? Foi basicamente isso que eu comecei. Na época eu nem tinha, gente, formações. Eu tinha cursos de final de semana. E aí vocês aí, cheia de formação, cheia de conhecimento travada. O que que eu tinha? Eu tinha um curso de astrologia, eu tinha um curso de chakras, eu tinha um curso de radiestesia, de reiki na época. Aí eu tinha lido um monte de livro de autoconhecimento. E aí eu falei, eu vou começar a falar dessas coisas aqui que eu gosto. Peguei, não sabia como é que fazia stories, como é que fazia conteúdo, sabia nada. Eu simplesmente falei assim, olha, eu preciso começar. Se vocês olharem meus primeiros vídeos, eu tô recolhidinha, assim, ó, quietinha. Era um horror. Mas a gente precisa começar como dá, né? E a gente vai ficando boa com o tempo. E aí, eu vou contar essa minha experiência pra vocês perceberem como é o início, né? Porque às vezes a gente fica, como que essa pessoa começou? Vocês rolarem meu feed lá embaixo, vocês vão ver que eu falava de um monte de coisa, de energia, de não sei o quê. Não tem nada muito a ver com o que eu faço hoje. Não tem e tem, né? Mas na época eu falei assim, eu vou estruturar um processo de terapia de doze sessões. E cada sessão eu vou trabalhar um exercício que eu aprendi num livro. Foi assim que eu comecei. Eu falei assim, eu vou colocar tudo aquilo que mudou minha vida. E eu não tinha muita base, eu não tinha formação de constelação ainda. E aí, conversa vai, conversa vem. Hoje eu entendo que pelo meu desenho humano, as minhas oportunidades sempre vão surgir da minha rede, mas na época eu não sabia. E aí teve uma amiga minha do colégio que falou, Mari, eu tô me identificando com as coisas que você tá falando, eu acho que eu preciso de ajuda. E aí eu fui e falei pra ela, eu tenho uma terapia. Aí mostrei todas as 12 sessões, como é que funcionava. Aí ela falou assim, eu acho que é isso que eu preciso, vamos. Aí eu falei, vamos. E eu, primeira cliente, gente, ela nem faz ideia disso. Ela não faz ideia até hoje que ela foi minha primeira cliente. Aí
eu comecei a trabalhar com ela. E aí, no final ali da 11ª sessão, ela tava indo bem, de repente ela surtou. E aí ela começou a, tipo, brigar comigo, falar umas coisas. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz de errado, né? Depois de um tempo ela voltou e tava tudo bem de novo. Resumo da ópera. Ela tinha bipolaridade nível hard. E aí ela foi diagnosticada depois de uns anos. Ela chegou a ter gravidez psicológica. E tudo isso era um fator para eu falar assim: não quero mais, me traumatizou. Só que eu tive a coragem de continuar nessa intuição de que esse é o meu caminho. Tudo bem, acho que serviu de aprendizado para, tipo assim, começar a perceber quando uma pessoa realmente tem uma patologia ou não, e se tiver, eu vou encaminhar para um psiquiatra ou, né? Mas para mim, sem estrutura, sem base na época, sem informações, foi meio traumático, mas tudo bem. E foi assim que as coisas começaram. Então, para vocês perceberem, às vezes no nosso início não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser meio traumático, vai vir coisas que a gente vai perceber e não é sobre você não tá preparada ou você não dá conta. Às vezes é o universo testando assim, ó, você vai continuar mesmo? É isso mesmo que você quer? Então tá bom, passou no teste. Vamos agora deixar melhorzinho. Então, eu sempre falo que quando a gente decide uma coisa, a gente vai ser testado mesmo. Então, assim, você não precisa se curar para você poder ajudar as pessoas. Esse é um outro problema que eu vejo muito quem ainda está nesse processo de começar o seu servir. Eu, hoje em dia a gente tem tanta informação, tanto conhecimento, tanta coisa que a gente fica sempre tentando, a gente fica num looping de eu preciso mais disso, eu preciso mais daquilo. Eu ainda não estou pronta. Aí você vai lá e se compara com a outra fulana, que olha, mas ela já tem essa formação, ela já faz isso, ela já faz aquilo. Eu acabei de contar meu início para vocês, e hoje não adianta ninguém comparar o início com 7 anos depois da Mariane. Mas você pode comparar o seu início com o meu início. Mas não é justo a comparação que a gente faz de uma pessoa que está há 10 anos à nossa frente, 20 anos na nossa frente, e a gente achar que a gente tem que agir como ela. É diferente. Então, essa coisa de quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço, quanto mais eu percebo que eu preciso de mais um curso, isso começa a se voltar contra você. Porque você começa a perceber que às vezes você não tá tão perfeita para atender. Só que às vezes quando a gente é mais nova, eu comecei com 28 anos, eu acho, 27, 28. Quando a gente é mais nova, vocês não percebem que vocês eram mais corajosas? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com mais medo. E isso é normal. Hoje, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu fui para Londres com a cara e com a coragem e vou fazer intercâmbio. Aí eu tava até falando com meu marido esses dias. Se fosse hoje, eu ia pensar 10 vezes. Porque eu não sei como é que eu tive aquela coragem, eu não sabia falar inglês, sabe? Então, a gente vai ficando cada vez mais medrosa ao longo do tempo. Só que uma coisa que a gente não pode é achar que a gente vai estar perfeita para começar alguma coisa. Então você precisa parar de usar o autoconhecimento como desculpa para você começar. Porque às vezes vira um sabotador. Ah, eu preciso de mais esse curso. Eu preciso de mais isso. Eu preciso de mais isso aquilo. Não sei nem se ela tá aqui, mas tem uma. Não. Tem uma pessoa que eu mentorei que ela falou assim: Mari, eu não tenho nada, nada. Eu falei: não, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem uma habilidade natural. E aí, qual era a habilidade dela? Ela trabalha num centro de.
em um centro espírita, e ela é uma pessoa que tem habilidade de datilografar, né? Aquela psicografar, quer dizer, desculpa, de psicografia. E aí, eu falei assim: e você acha que esse seu dom, você não vai fazer nada com ele? Porque o que que acontece? Nós todas temos um dom natural na vida, né? Todas nós nascemos prontas. Só que aquilo que é muito fácil pra gente, geralmente a gente descarta. E a gente quer fazer o quê? O que é difícil. Eu preciso de uma formação para ter um título, para falar que eu enfrentei os desafios, que eu estudei, que eu sentei a bunda e pá, agora sim eu tô apta. Mas a realidade é que todas nós já fazemos algo com facilidade. Então, diante dessa habilidade que ela tem, desse dom natural que ela tem, a gente estruturou um processo de atendimento terapêutico para ela. E eu falei, é isso que você vai começar. Faça dinheiro com isso e a partir do momento que você começar a fazer, você vai lá e investe em mais um curso para se capacitar e se sentir mais segura. Só que quantas de vocês já não têm algum conhecimento que às vezes as pessoas olham e falam: Nossa, você faz isso com tanta facilidade? Tem muita gente que me perguntou, né? Ai, como é que você aprendeu desenho humano? Como é que você aprendeu astrologia? Eu aprendi tudo. Eu sou autodidata, eu aprendo sozinha. E eu tive que entender que isso é uma habilidade, porque se eu ficasse esperando ter sempre um título, sempre uma formação para falar, vou trabalhar com desenho humano só quando eu fizer uma formação. Não, é da minha habilidade ser autodidata. Eu aprendo sozinha, gente. Eu comecei a fazer formação de constelação. Antes de terminar a formação de constelação, eu já estava constelando. Então, eu sempre fui a pessoa que falou assim: sente o frio na barriga? Tá com frio na barriga? Então, vamos fazer isso aí. E a gente tem que ser movido pelo frio na barriga. É onde você tem medo, que é onde você precisa estar. Então, você vai lá, faz terapia, faz curso de constelação, faz mais um curso. E mesmo assim, na hora de você cobrar pelo seu trabalho, você trava como se você ainda não fosse o suficiente, como se você como se te faltasse uma peça. Só que pera, que bolha que você está vivendo que você não enxerga que às vezes sair da sua bolha e dar uma voltinha ali na esquina e conversar com uma pessoa que não tá nem um pouco trabalhada na terapia, você vai perceber que você sabe muito. Ou seja qual área for, né? Eu, como arquiteta de primeira formação, às vezes a gente vive numa bolha, a gente fala, nossa, mas isso aqui tá bonito, isso aqui tá feio. Só que aí você vai na casa de uma pessoa que não entende nada de arquitetura e ela quer mostrar, olha que bonito que tá. E eu falo, não tá, dava pra estar melhor. Só que ela não tem essa visão. E a gente que tem visões em relação a alguma coisa, a gente precisa valorizar isso. Então, vamos começar a nomear um pouco desses padrões. Buscar autoconhecimento virou ritual de adiamento. Porque o autoconhecimento começa a fazer, se você não colocar para fora, pensa num copo. Eu enchi ele de água. A água é o conteúdo. Se eu não colocar, aí vamos supor, não tomei a água, mas agora tá me dando vontade de tomar suco. Só que eu nem esvaziei aquele copo para colocar suco nele. Aí você vai lá e coloca suco, ele se mistura com a água e aquilo começa a ser desperdiçado e você não está fazendo nada com aquilo. Então, o que que acontece? Quando a gente tem muita informação, isso gera uma trava. Por quê? Porque o dar e o receber não está sendo respeitado. Da mesma medida que eu tomo, é a mesma medida que eu tenho que passar. Se eu só tô tomando e não fazendo nada com isso, você tá cavando
a sua trava. E aí você vai ficar, por que que eu não consigo fazer? Ah, é mais a mãe que eu tenho que olhar? Ah, não, a Mari falou que a vida profissional é o pai, que a ação é o pai. Então, nossa, eu preciso fazer uma constelação para olhar para o meu pai. Ah, não, mas a Mari falou que, olha, eu não sei muito bem do meu desenho humano. É isso, eu não tô conseguindo porque é meu desenho humano. Aí vai lá, faz leitura de desenho humano comigo e fala: Ah, não, eu vou travar. Não, eu sou uma geradora. Se a coisa não vier até mim, se eu não responder, não vai dar certo. Só que aí o seu coração tá pulsando forte, sua alma tá gritando que você quer fazer um projeto. Mas, ai, será que isso é resposta? Será que não é? Aí o que começa a acontecer? O autoconhecimento passa a te travar, ao invés de te ajudar, porque você, ao invés de transbordar tudo isso, você virou a sua própria juíza, crítica, exigente. Entende por que transbordar faz a gente se livrar dessa autocrítica? Porque quando eu transbordo, eu percebo que o outro, eu posso ter, eu tenho algo que o outro necessita. E o outro é que vai me trazer o aprendizado para eu lapidar minha vida profissional. Não sou eu, não é meu crítico interno que vai falar. Você precisa de mais esse curso. Você precisa de mais isso. É o seu cliente. A gente só se torna bom atendendo no campo de batalha. Senão é só teoria. Eu só fiquei boa em constelar e me sentir segura porque eu simplesmente testei tudo. Eu comecei, como eu falei, né? Eu fui lá. Quando eu comecei a fazer constelação, eu vou falar meu começo também. Eu tava na formação, aí peguei uma amiga, minha amiga que era francesa, morava no Brasil. Eu falei assim, Alexa, vamos montar um grupo de constelação e testar? Aí ela, vamos. Aí eu falei, então tá bom. A gente tinha ali, era um ano de formação, a gente tinha ali uns 8 meses do processo. Aí eu convidei várias amigas e o povo que fazia formação de constelação com a gente, que a gente era mais próximo. Ainda morava com os meus pais. Estendi um tapete na garagem. Foi desse jeito, gente. Coloquei cadeiras. Um dia que meus pais não estavam lá. E aí eu falei assim: quem vai ser as nossas cobaias? Aí foram três pessoas, uma amiga, um amigo. Esse amigo faleceu, inclusive. Ele era mais novo que eu. E não lembro qual foi a terceira. Ah, e uma amiga da amiga. Aí eu e a Alexa fazíamos constelações juntas, porque sozinha a gente estava insegura. Então a gente falou assim: vamos se ajudar? Vamos fazer a leitura do campo juntas? Vamos. Aí o que que aconteceu? A gente foi lá e pegou as pessoas e testamos. A primeira pessoa que a gente constelou foi uma amiga minha. A constelação dela pareceu um aborto que a mãe dela tinha feito e ela não sabia. E aí ela ficou meio chocada. Beleza. Eu confiei no campo. Eu confiei no campo. Mesmo com aquela desconfiança, tipo assim, confio ou não confio? Será que é isso? Depois de 3 anos, essa minha amiga, 3 anos, gente, essa minha amiga me falou: Mari, minha mãe me contou que fez um aborto antes de mim. Então, a gente, eu sempre falo que a gente vai atrair o cliente certo pra gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente sempre vai atrair a pessoa que a gente dá conta. Umas que vão nos ensinar e outras que vão trazer coisas para que a gente possa se lapidar um pouco mais. E aqueles que dão problema, que tá dando pau, você demite, porque ninguém é obrigado, entendeu? Porque não é aquela coisa assim, ai,
O cliente vem sempre. Não, 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 desrespeitou, não tá de acordo, tchau. Demito. E a gente não pode ter esse medo. Eu já demiti gente doida. Tá na lista negra. Eu falo, não atendo nunca mais, não vai. Entendeu? E aí que a gente precisa começar a entender que se tornar segura é com o tempo. E todas as vezes que vocês caírem do penhasco sem garantia, é quando vocês vão se fortalecer cada vez mais. Tudo que eu fiz até hoje foi sem garantia. Eu não tinha garantia que eu ia ser boa consteladora. Ó, sábado agora, a gente vai ter uma constelação de Quiron. Eu vou começar a divulgar entre amanhã e sexta. É, vai ser 9h30 da manhã, a gente vai fazer uma constelação de Quiron, uma constelação astrológica. A Letícia, que fez o retiro comigo, ela foi a primeira pessoa, esses dias alguém participou dessa constelação? A Letícia falou assim: Mari, quero constelar meu Quiron. Dá um jeito de me constelar com isso. Ela me lançou um desafio. Quando eu abri o grupo, eu falei assim: gente, olha, isso é um teste. A Letícia é minha cobaia. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Deu tudo certo, né, Dé? Né, Thaís? Foi incrível. E agora eu tô pronta pra cobrar e fazer as próximas, entendeu? Validou, pô, deu certo. Bora cobrar. É igual as 3 pessoas que eu constelei lá no início. Foram cobaias, deu certo, então já posso cobrar. Por quê? Porque o dar e o receber precisam estar em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, o nosso trabalho não ganha força, você não se valoriza. E aí o que que acontece? Quanto mais curso você faz, quanto mais coisas você investe, eu percebo que excesso de conhecimento trava, porque você vai se sentir impostora. Você vai alimentar a impostora que existe dentro de você. E aí você nunca vai conseguir resolver esse problema. Porque a real é, ou você aceita a sua imperfeição e começa com o que você tem e fala assim, ó, universo, vamos fazer um acordo aqui. A pessoa que você me trouxer, ela precisa do que eu tenho. Tô pronta. Tô pronta pra me colocar aí para transbordar. Porque eu preciso fazer algo de bom com a vida que eu recebi. Meus pais querem que eu enriqueça. Meus pais querem que eu prospere. Eles querem me ver feliz. Então é isso que eu vou fazer. Ai, Mari, minha mãe não me quer o bem. Tá bom, Deus quer. Entendeu? Então, eu quero que vocês escrevam aqui no chat o último curso que vocês fizeram e se isso mudou sua vida ou não, você colocou em prática ou não. O bom é que eu tô tomando uns tapas na cara e rindo de mim. Que bom! Objetivo concluído. E me contem se, além desse curso, já colocou ele em prática ou não. Curso, tá, gente? Não é mentoria, não é. É curso. Curso de de conhecimento mesmo, de uma coisa que capacita vocês. O último que comprei foi em novembro por causa da Black Friday e nem abri. Não sei nem meu login. Meu Deus, Thaís. Sabe o que que é isso? Compra por impulso, não pela sua estratégia e autoridade, que nem eu ensino, né? Meu último curso foi reprogramação sistêmica e mudou minha vida assim. Já estou colocando ele em prática. E muito bom. São tantos que eu nem lembro qual foi o último. Pois é, você é outra que precisa de um puxão de orelha. T14 em janeiro eu fiz. Estamos no mesmo barco, cá. Outra que precisa puxar a orelha. Mari, eu inicio e sempre paro no meio do caminho. Ok. Já reparou por quê, Jennifer? Comprei uns 3 e está em andamento. Ok.
Tá fazendo então, né? Eu comprei o curso e não consegui fazer ainda. Ok. Os outros mais antigos eu fiz, mas não usei nada na minha vida. Aí, dinheiro jogado fora. O que que você fez? Ó, você pegou, Thaís também, ó, pegou o dinheiro e fez assim, ó. Entendeu? Eu não preciso de dinheiro, eu vou rasgar ele. É isso que vocês fizeram. Eu amo estudar, estudo vários cursos e faço, mas compro demais. Aí o que que acontece? Ó, vocês vão lá, compram um negócio, rasgam o dinheiro, e aí vocês querem dinheiro. Entendeu o que acontece? Ah, a Suzana tá aí, ó. Tava falando de você. Você pegou, né? Você pegou ou não? Eu amo É estudar e porque eu estudo. tô pelo celular e aí não tá aparecendo o meu nome. Eu falei, vou abrir É. só um pouquinho a câmera pra Mari ver que eu tô. Ah, então tá bom. Aí vai os puxão de orelha aí também. Eu coloquei em prática comigo primeiro e hoje já vou fazer de uma pessoa como troca. Ótimo. Meu foi cura do feminino ferido e já vi tanta mudança em tão pouco tempo. Vamos lá. Eu tenho coisas para dizer. Sinto que gosto de muitas coisas, decido e vejo que não era aquilo. Por quê, Jennifer? Quem é a Jennifer? Jennifer, conheço você? Se é a Jennifer que eu tô pensando? Se for geradora manifestante, vai gostar de um monte de coisa. E se não focar, vai, vai misturar tudo. Entendeu? Esse é o ponto, assim, ó, a gente tem que entender também a nossa energia. Ah, então é você. Do Círculo de Mulheres, estou programando para mentoria. Tá, então eu sei quem você é. Mas me formei em muitas coisas e não estou usando. Ah lá, dona Kati. Eu sempre acho que não vou dar conta de aplicar o que eu estou aprendendo. Então, deixa eu pegar algumas coisas. Dar conta, não aplicar e mudanças. Primeiro ponto. Quando a gente faz um curso, a primeira coisa que a gente precisa aprender é vivenciar esse curso primeiro. Só que essa vivência não é assim. Eu tenho que vivenciar e aplicar tudo na minha vida, mudar para poder falar sobre isso. Não é assim. Se você está esperando fazer isso, você vai travar também. Porque qual é? Pensa assim, ó. Fiz um curso de constelação, fiz um curso de feminino, fiz um curso de radiestesia. Qual é o fator que vai determinar que você tá apta? Você vai falar assim: ah, eu vou aplicar esse curso, ver a mudança na minha vida e depois eu vou aplicar nas pessoas, porque eu tenho que ser minha primeira transformação. Tá, mas o que que vai determinar que você tá apta para começar a atender? Se muitas vezes esses cursos de autoconhecimento é tão subjetivo, você vai ficar na subjetividade para sempre. Eu consigo mensurar? A gente não consegue. Uma coisa é, eu vou fazer um curso de finanças, eu vou aplicar esse método financeiro, aí eu vou ver nos números do meu caixa. Ponto. Mensurável. Tô vendo número, não dá pra mentir, número não mente. Mas como que a gente mensura se o nosso feminino tá curado? Como que a gente mensura se a gente tomou a mãe e o pai? Como que a gente mensura se eu realmente tô vivendo toda alinhada com o meu desenho humano? São coisas imensuráveis. Então, o que que acontece? Quando eu abri Círculo de Mulheres, quem tá aqui desde aquela época? Jennifer, Thaís, Débora, Camila. Kat fez círculo? Não, né, Kat? Você me conheceu depois. Suzana fez. Bom, eu não sei quanto tempo vocês estão aqui me seguindo, mas comecei a facilitar Círculo de Mulheres, eu trabalhava só com feminino ferido, em 2021. E fiquei até 2024.
2024 eu abri turmas bem pequenininhas, né? Não estava mais falando muito disso, mas basicamente, assim, as últimas grandes turmas foi 2023. E aí o que acontecia? Vou falar meu início de novo. Quando eu comecei a trabalhar, o que que aconteceu, né? Na época eu não sabia que eu era uma geradora manifestante, que eu tinha que responder a vida, que é a minha estratégia, né? Como a minha energia funciona. Eu só sei que eu tava, eu tinha contratado uma empresa de marketing para me ajudar na venda de um curso de relacionamento amoroso. Nem sei quem é dessa, não sei nem se tem alguém dessa época. Aí, não deu certo com essas meninas de marketing. Aí eu fiquei acabada. Eu falei, putz, sabe aquela coisa do Érico Rocha? Você faz 100 mil em 6, 7 dias, sei lá? Tava nessa onda aí, gente. As meninas me prometeram, a gente vai fazer 6 em 7. E eu saí frustradíssima. Tipo assim, 17 vendas em 3 lançamentos. Saí frustradíssima. Aí eu falei, desisto desse negócio, não tá dando certo. Pronto, fiquei mal. 2021 isso. Não, 2020, desculpa. Isso foi ano da pandemia, ano que tá vendendo curso a rodo ainda. Aí, depois disso eu me recuperei e falei assim: tá nascendo algo do meu coração. Eu tô com muita vontade de falar de feminino, de ajudar as mulheres. Aí eu abri o tarô das deusas e falei assim: eu vou construir uma jornada de 7 dias e cada dia eu vou falar de uma deusa. Nasceu o meu curso Jornada das Deusas, que virou curso depois. Lembra da Jornada das Deusas aí? Quem é? A Camila lembra. Eu fiz 7 aulas ao vivo gratuita. E aí eu abri as inscrições para o primeiro círculo de mulheres. Gente, eu não sabia dar círculo de mulheres. Eu montei um esqueletinho assim, ó, e eu cobrei R$ 2.000, tá? Naquela época. Eu não sabia dar, não sabia dar círculo de mulheres. E eu cobrei um ticket altinho. Aí eu consegui 10 inscritas. Aí eu falei, putz, agora tem que entregar, né? Agora sim. Aí eu comprei um bolo de livro de feminino que vocês não têm noção. Foi loucura aquilo. E eu devorei aquele negócio. E aí na época eu dava as aulas ao vivo. Então eu estudava, pum, dava. Estudava, pum, dava aula. Estudava e dava aula. O que que eu fiz? Consumi, pum, transbordei. Consumi, pum, transbordei. Entendeu? Consumi, já fiz algo. Ó, não deu nem tempo do negócio ficar dentro de mim. Aí eu falei, nossa, é legal, vou abrir a segunda turma. Aí minha segunda turma teve 14. Teve 14 ou 15 alunas. Aí eu já tinha a estrutura meio pronta ali. Aí fiquei estudando mais. Aí lapidei, melhorei algumas coisas e tal. Fui lá e dei. Aí eu falei, vou melhorar ainda mais, vou abrir a terceira turma. Abri a terceira turma e veio, sei lá, eu não lembro se era também mais ou menos 15, 17 alunas e dei. Aí nessa terceira turma eu tive uns desafios com as mulheres, porque a gente tá mexendo na sombra, né? Feminino, ferido. Mexe com um monte de sombra ali. E aí eu falei assim: ai Deus, será que isso é pra mim? Foi muito desafiador uma terceira turma. Aí eu falei: não, eu vou tentar de novo. Aí o que que eu fiz? Eu já tinha a estrutura, porque eu tinha dado 3 turmas, e eu falei: agora eu vou facilitar. Eu vou gravar as aulas, e aí eu vou pedir para elas assistirem, e depois eu tenho ao vivo, porque antes eu dava tudo ao vivo. E aí eu abri a quarta turma, que foi a da Camila, né, Cá? Aí essa turma falou assim: eu preciso continuar, porque foi muito legal. E aí chegou uma hora que vinha 30 mulheres para participar do círculo. E começou a crescer. E aí o que aconteceu?
começou a crescer, crescer, crescer. Eu tava ali gostando de fazer isso. Gente, eu faturava 50 mil de uma vez. Pensa, o círculo de mulheres vindo trinta pessoas e tal. Eu falei, nossa, então eu tava empolgada, tava estimulada. Porque a gente, principalmente geradoras, quem for geradora aqui, precisa estar no estímulo para fazer a coisa acontecer. A gente tem que gostar do que a gente faz. Se não gostar, não é o caminho. Ou precisa revisar. E aí, o que começou a acontecer? Em 2023, eu abri dois círculos, também cada um de trinta alunas. E, e aí eu comecei, aí eu me desviei, porque eu fiz uma mentoria, que a mentora só cagou comigo. Ela me usou, né? Ela era meio amiga e depois ela, ai, sei lá, foi uma história complexa, gente. Essa mulher só me traumatizou. Eu quero longe da minha vida, sabe? E E aí foi quando eu abri a comunidade Imperatriz. Porque o círculo tava dando tão certo que aí eu me sabotei e abri a comunidade Imperatriz. Aí eu fiquei um ano com a comunidade, só que a comunidade, ela não tinha nada a ver com o meu tipo de energia, com aquilo que eu sustento fazer. Porque o que que a gente tem que entender? Outra coisa aqui. A gente, o nosso servir, ele tem que estar leve. E uma coisa assim, ó, hoje em dia todo mundo vem de uma coisa de tem que estar leve, tem que estar fácil. Não, não é fácil, é leve. Fácil não vai ser. Esquece essa coisa de ser fácil. Não é fácil, ó. Tô dando aula aqui pra vocês. Eu queria estar na minha cama, mas eu vou sair satisfeitona depois dessa aula aqui, então tá tudo certo. Sábado eu vou trabalhar. Aí, sabe, eu tenho um monte de entregar. Eu tô dando curso de desenho humano. Eu tenho aluna, né? Eu tenho cliente, eu tenho que construir conteúdo, eu tenho isso, tenho aquilo. Não é fácil. Não é fácil. Tudo que eu fiz até agora não foi fácil. Esquece essa coisa de ser fácil. Mas pode ser leve. O que que é ser leve? Que é a diferença, porque eu acho que hoje em dia vende muito essa questão de tem que estar fácil. Não, não vai estar fácil. Tem que construir conteúdo, a gente tem que, né, atrair pessoas, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que construir um bom trabalho. Não é fácil, mas o leve é, tá gostoso? Eu gosto disso? Ou eu tô fazendo só por dinheiro? Porque à medida que você faz só por dinheiro, vai ser pesado. Ah, eu preciso de dinheiro. Vai ser pesado. Porque o precisar gera uma obrigação. Agora, quando você faz porque não importa o que os outros estão falando, não importa. Ah, aí você vai lá, faz uma mentoria, a pessoa fala: você tem que construir uma esteira assim, assim, assado, fazer isso, aquilo. Aí você começa a falar: meu Deus, será que eu dou conta? Aí vem o negócio da Débora, né? Será que eu dou conta? A gente dá conta daquilo que o nosso corpo consegue sustentar. É isso que a gente dá conta. Não adianta fazer. A questão é: o seu trabalho, quanto mais simples, mais leve. Se você complexar demais, vai ficar pesado. E o que a gente faz ao longo da vida? A gente fica complexando as coisas. E às vezes a gente precisa voltar pro feijão com arroz, que eu faço com o pé nas costas e me dá estímulo e prazer para fazer. É o feijão com arroz. Mari, mas eu vou servir só um tipo de atendimento? É o feijão com arroz primeiro. Depois você implementa outra coisa. Agora você quer criar. Vocês já assistiram? Ó, eu acho que é um baita de um aprendizado. Vocês já assistiram um Pesadelo na Cozinha? Que é do Jacquin, que passa no YouTube? Eu sou viciada naquele programa. Acho que meu marido tá assistindo isso agora. Eu tava assistindo antes de entrar nessa sala. Cara, o Jacquin, ele ensina tanto com aquele programa. Porque o que ele faz? Ele vai no restaurante. Aí a galera quer abrir um restaurante com cardápio gigantesco e não tá dando nem conta dos pedidos. Aí o que que acontece? O que o Jacan faz? O Jacan faz o básico bem feito. Vamos simplificar esse cardápio? Vamos tirar tudo isso aqui?
Porque como é que você quer começar um negócio tendo milhões de coisas? Não dá, você precisa começar com o simples. Entendeu? Precisa começar com o feijão com arroz, o básico bem feito. Depois você vai implementando. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com constelação, eu trabalho com astrologia, eu trabalho com desenho humano, eu tenho formação de Jung, sei lá, um monte de coisa. Eu uso um pouco de tudo, mas eu só uso um pouco de tudo porque eu comecei com um. Aí fiquei muito boa em constelação, fiquei muito boa. Depois eu fui, estudei feminino. Aí foi essa pauleira aí que eu falei. Fiquei muito boa nisso. Aí depois eu fui, fiz a formação de Jung. Terminei a formação de Jung e abri minha agenda para atender só terapia junguiana. Não gostei. Testei. Putz, não tô feliz só atendendo terapia junguiana. Fechei minha agenda. Hoje eu tenho duas clientes só de terapia junguiana, só, porque elas estão comigo há anos. Mas eu não atendo mais. Só que eu precisei entender o que eu gosto para ir lapidando, entendeu? Aí estudei desenho humano, aprendi desenho humano, comecei a aplicar nas minhas mentorias. Comecei a aplicar desenho humano na minha mentoria final de 2024. Quando que eu conheci desenho humano? Outubro de 2024. E eu comecei a trazer um pouquinho. A Dé pegou logo o início, a Dé fez o último círculo meu, a Débora e a Suzana. E eu trouxe um negócio de desenho humano pra vocês na época, só o tipo energético, meio por cima assim. Mas o que que eu tô fazendo ali? Eu já tava ensinando. A gente aprende ensinando. É assim que vocês vão aprender, ensinando. Não é absorvendo o conteúdo, estudando, é passando para frente. Existe um estudo que fala que a gente absorve muito mais o conhecimento quando a gente ensina alguém. Não é lendo, não é ouvindo, não é escrevendo, é ensinando. Entendeu? Então, apliquei na minha mentoria, final de 2024. 2025 inteira apliquei mentoria e fui ficando melhor, 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 até que hoje eu falo, eu tô apta para ensinar desenho humano. Aí fui lá e abri uma turma. Mas tudo que eu aprendo, eu já implemento. E aí o que que acontece? Aprendi, implementei, falo do que eu tô fazendo e as pessoas começam a falar: Mari, que legal, eu quero saber disso. Ah, então tá bom, deixa eu te explicar o que que você precisa. Vou lá e oferto meu trabalho. Você vai ofertar à medida que você falar dele, do que você faz. Não é ficar falando da ferramenta, mas a sua experiência com essa ferramenta. No meio do processo, eu não preciso estar pronta, eu não preciso ter. Imagina, por exemplo, viver o desenho humano são 7 anos de descondicionamento. Vou esperar 7 anos para falar dele? Até falar assim, eu passei por todas as etapas, agora eu vou falar dele. Não, porque a gente vai ensinando o outro à medida que a gente também vai avançando. Então, eu comecei a falar de feminino ferido lá atrás. No meio do processo, eu fui vivenciando tudo aquilo. Quando eu falei assim, cara, eu acho que eu acessei um lugar que eu queria chegar, que é ser mais amorosa comigo, respeitar o meu corpo, respeitar o meu sentir, ajustar a minha comunicação no meu relacionamento, saber que eu posso contar com meu marido e descansar, liberar toda aquela coisa de raiva que a mulher tem dentro de si, né? Parar de ser minha tirana, que é o nosso masculino ali, interno, que a gente não trabalha muito nele, tem que trabalhar. Na hora que eu acessei esse lugar, meu feminino tá curado? Não. Nunca, a gente não vai sair 100%, mas eu tô muito melhor do que quando eu comecei. Mas quando eu acessei esse lugar, eu falei assim: pronto, acho que eu cumpri minha função. Eu consegui levar todas as mulheres para esse lugar, junto comigo, no meu processo. Cumpri minha função, agora eu vou mudar. Agora eu tô em outro assunto, entendeu? E é assim, tem gente que vai ficar uma vida inteira num assunto, porque depende do tipo de perfil. Tem gente que aqui vai ser especialista, tem gente que vai mudar várias vezes.
E tem gente que vai ficar anos falando da mesma coisa, depois vai redirecionar. Depende muito do perfil de cada um. Mas entender também para mim o meu tipo de energia, o meu desenho, que eu não preciso passar uma vida inteira sem falando de um assunto, me libertou. Porque eu sou uma pessoa que vou mudar muito, vocês vão perceber. Quem tá aqui desde que era mato, vai, a Mari mudou, depois mudou, depois mudou, depois mudou. Ano que vem vai mudar de novo. Já já vocês vão saber. Daqui a 2 semanas eu vou contar algo para vocês de novos projetos que eu tô fazendo que vai mudar muita coisa. Então, por exemplo, mentoria individual. Eu vou pegar até junho. Depois, entendeu? Então, assim, algumas coisas vão começar a morrer, porque vai nascer outras. E aí, ai, eu fico esperando, aí aquela coisa, ai, tá sem, não, vai estar lá, quando eu decidir. Aí daqui a pouco eu mudei já, porque eu sou dessas. Eu vou seguir conforme a minha vida me leva. Na hora que eu falar, cumpri a função, já passei para frente o suficiente, próximo porque eu preciso de outro desafio. Eu sou assim. Tem gente que não, que você vai no médico e ele fala 30 anos de coração, cardiologista. 30 anos lá falando da mesma coisa. Tudo certo? É o perfil dele, entendeu? Só que o que que eu quero que vocês entendam? Que tá tudo bem mudar, você não precisa ser especialista. Se você quiser especialista, você pode ser, mas você tem que parar de seguir o que todo mundo fala que a gente tem que ser. É o que você sente que tem que ser. E o que você se sente segura para começar e começar a transbordar, entendendo que todas essas pessoas vão fazer você se tornar melhor. Um relacionamento, quem é que fica anos falando, eu tenho que me curar, eu tenho que ser uma mulher melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Ai, quando eu estiver pronta, eu vou entrar num relacionamento. Ou ao contrário, né? Ah, o homem tem que ter isso, 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 e ela não tá fazendo nada. A questão é, todo mundo aqui que tem um relacionamento, vocês não aprenderam se relacionando? É assim. Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 18 anos. Não sabia escolher. Não tinha autoconhecimento. Tava toda cagada, toda emaranhada. Ele também. E o que que aconteceu? Nós dois queremos ainda até hoje nos melhorar e continuar juntos. Mas se eu não tivesse com ele, eu não teria visto várias coisas. E vice-versa. Então, assim, aí tem gente que fala, ai, não tá legal, tal, 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 é mais fácil separar. Será que é mais fácil separar? Ou será que é mais fácil os dois entrarem em um consenso e falar, vamos melhorar? Se um só entra e o outro não entra, aí realmente não dá certo. Mas pensa que com o cliente, ela quer melhorar e você quer também. Então, tem uma troca. Você quer transbordar porque você quer melhorar como profissional e ela também está querendo algo que você tem. Então, as duas querem sair de um lugar e ir para outro. Melhor. Aí tem uma troca, entende? Então, gente, tá fazendo sentido? Vocês querem fazer perguntas? Querem trazer algum caso aí de trava? Ninguém? Meu problema está sendo isso, porque minha mente não para, toda hora uma ideia nova e eu quero pôr tudo em prática e no fim acaba me perdendo. Você já sabe qual é o seu tipo energético, Janaína? Não? O que acontece? Às vezes você gosta. O que que acontece? Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de várias coisas. Vocês percebem, né? Tipo, não sou especialista. Eu gosto de várias coisas e vou unindo essas coisas. Antigamente, isso era um grande problema pra mim. Muito. Tipo assim, meu, todo mundo ensina a gente a
ter que focar numa coisa só, não é? Ah, a gente não escuta desde criança. Menina, você tem que saber o que quer, né? A gente escuta desde criança, tem que saber o que quer. Nossa, toda hora você fica mudando, como se isso fosse um problema. Para muitas de nós, a gente vai precisar experimentar a vida de várias formas para chegar numa conclusão. Ó, eu experimentei trabalhar com o feminino, trabalhar só com constelação. Lá no início eu trabalhava só com astrologia. Hoje eu vou juntando essas coisas para entender. Aí eu falei para vocês que eu experimentei abrir minha agenda para terapia junguiana, não gostei. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia saber. Então a gente precisa experimentar. Não é um problema gostar de um monte de coisa. O problema é a gente não conseguir unir todas essas coisas e criar algo autoral. Aí a gente fica perdido, porque você fica tentando ir só por um caminho. Aí depois você vai só, ah, mas eu gosto desse também. A gente tem que pegar todas as coisinhas que a gente gosta, unificar. E aí vai criar a sua autenticidade. Se eu fosse trabalhar só com constelação, partes de mim iam estar abandonadas. Eu não ia me sentir completa. Se eu trabalhasse só com desenho humano, partes de mim iam estar abandonadas. Eu não consigo abandonar todas essas partes. Tudo isso faz parte de mim. Então eu pego tudo isso e junto. E aí eu crio. Aí existe uma pessoa igual a Mariane? Não. Vocês não vão encontrar uma consteladora, analista de desenho humano, astróloga, terapeuta junguiana. Vocês não vão encontrar. Porque eu sou única. Você é única, Janaína. A Débora é única. A Camila é única. E aí que tá o nosso diferencial. O seu diferencial não é que você tem que criar a melhor ferramenta de todas, que você tem que montar o melhor método. O seu diferencial é você ser você, com tudo que você tem, e fazer do limão uma limonada. É isso que te torna autêntica, entendeu? O meu problema é estruturar as ideias também. Tô com a crença que tenho está mais preparada. Então, ninguém vai. Você não precisa estar mais preparada. Quem vai te preparar é o cliente. Eu também faço isso. Me saboto o tempo todo. Lancei o meu método e agora preciso sustentar o e agora. O e agora é vou para a vida testar e isso vai me lapidar. Eu comecei com as energéticas, agora uni a terapia sistêmica e criei um processo estruturado para atender. É isso aí. Aí você vai testar. Se não gostar, ajusta. Sabe qual é o problema? Vocês têm medo de errar. Não pode ter medo de errar. Tem que ajustar. Testei, ajustei. Testei, ajustei. Testei, ajustei. E as que têm mais medo de errar é provavelmente o perfil do desenho humano que mais precisa errar. As que ficam aqui, ó. Ai, eu tenho um monte, eu preciso estudar mais, preciso estudar mais. É a que tem o perfil do desenho humano que mais precisa estudar, mais que precisa botar pra fora. Entendeu? Gente, eu falei pra vocês que terapia, que mentoria individual, eu vou abrir até junho, julho. Então, vocês me dão licença? Eu vou fazer meu pitch, porque a gente precisa ofertar, não é? É isso que vocês têm que fazer. Não ter medo de dar o pitch, de fazer o pitch de vocês. Sabe o que é pitch? Que é quando a gente vai e fala do nosso, de algo que a gente vai abrir, de algo que a gente vai ofertar ali. Não pode ter vergonha. A gente tem que falar assim, cara, eu tô vendendo uma solução. Tem um monte de gente que precisa disso aqui. Então, o meu trabalho é importante e eu vendo solução. Ah, mas a fulaninha é melhor que você e ela fala da mesma coisa. Ela não é você. A gente sempre vai atrair a pessoa que a gente precisa. Porque pode ter a fulana que tem 1 milhão de seguidor, fala da mesma coisa que você, mas mas uma pessoa vai escolher você e não ela.
Porque essa pessoa precisa da sua energia, não da outra. E muitas vezes, eu vou falar outra coisa pra vocês. A gente que ainda não tá grandona, nem precisa tá? 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, não precisa chegar nisso para construir autoridade, porque a autoridade não é número, é tempo, idade. Muitas vezes, as pessoas que crescem demais, elas começam a se tornar, como é que fala? A gente não tem mais acesso a elas. E tem gente que precisa de acesso. Você que está começando, você que ainda vai começar a atender, ou já começou, você dá acesso à pessoa. Vocês são acessíveis a mim. Eu não sou inacessível. Mas quem tá muito grande se torna inacessível porque não dá mais conta. E eu, por exemplo, Mariane, quando eu vou buscar resolver um problema meu, às vezes eu prefiro a pessoa que me dá acesso. Porque eu gosto de estar conectado com a pessoa. Eu quero que ela me escute, que ela me veja. Por exemplo, às vezes a gente vai lá e fala, vou fazer uma mentoria, e tem 200 alunos. Essa pessoa não vai conseguir olhar para o seu negócio. Ela vai implementar tudo igual para todo mundo, porque não tem como. Tem determinadas coisas que realmente, tem muito aluno, tudo bem, né? Fiz lá a formação de Jung, sei lá, tinha 50 alunos na sala. Tá tudo certo, todo mundo tá aprendendo a mesma coisa. Ninguém precisa olhar pra minha vida, o professor não vai precisar olhar pra minha vida. Tá tudo certo. Agora, um assunto que eu preciso que a pessoa olhe pra mim, a gente precisa de acesso. Então, vocês são acessíveis. E muita gente precisa disso. E digo mais, ano que vem, isso vai ficar cada vez maior. O trabalho individual, o acesso, a conexão. A gente não tá vivendo, gente, presta atenção. Eu não aguento mais ligar pros negócios, mandar mensagem no WhatsApp e ser um robô. Eu quero que alguém fale comigo, pelo amor de Deus. Tentei resolver um problema essa semana. Tentei marcar um exame essa semana. Aí, mandei mensagem no WhatsApp. O robô fala pra você fazer marcar o exame por site. Entrei no site, tentei fazer. Aí o que acontece? Dava erro. Aí o erro falava: entre em contato com a central de atendimento. Eu ligo para a central de atendimento, ninguém me atende. Gente, eu não consigo marcar o exame onde eu gostaria. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, a gente tá ficando pé da vida com esse robô, com essa IA de tudo. A IA precisa caber em algumas coisas, mas não em tudo. Eu do lado de cá, né, eu tenho a minha assistente e ela que fala com vocês no WhatsApp para marcar e tudo mais, e tem um monte de gente que fala: "Nossa, é muito bom poder conversar com uma pessoa e não é robô". Quando vocês mandam lá no meu Instagram, eu quero, eu falo assim: "Digita eu quero". Sou eu que respondo para vocês, não é IA. Porque tem aquele aplicativo lá que você coloca o ManyChat que já vai automático. Eu não gosto daquilo. Eu gosto de falar com vocês, entendeu? Sou eu que vou lá e plum, manda mensagem. Eu falo, te respondi por direct. Sou eu que faço isso. Por que que eu faço isso? Porque eu não tenho um volume gigantesco para contratar uma ferramenta, para precisar contratar uma ferramenta dessa. Se eu tivesse 200 pessoas me mandando eu quero, seria diferente. Mas não é o caso. Então, enquanto eu tenho essa oportunidade de conversar, eu vou conversar. E aí as pessoas, ano que vem principalmente, que todo mundo vai estar tipo de bode dessa coisa de frio, cada vez menos contato, né? A gente já teve um reflexo disso pós-pandemia, porque todo mundo ficou na sua casa, surtando. A gente não ficou com aquela coisa tipo, preciso de interação, preciso de contato com pessoas, né? Então, vocês que ainda têm essa oportunidade de estar perto, aproveitem isso. Porque também tem muita gente que vendeu que estar muito perto dos outros não gera credibilidade. Marketing digital lá de trás, tá? Ai, você tem que ser mais inacessível.
Não, não tem. Não tem. Entende? Então, vamos lá. Cadê? Peraí. Deixa eu abrir aqui. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou. Eu senti muito no meu coração. Acho que esse Urano transitando na minha casa 11 tá fazendo eu querer abrir grupos. Eu vou abrir oportunidade de mentoria, ao invés de individual, em grupo, de até 5 pessoas, tá? E aí, a questão dessa mentoria, né, é o que eu posso fazer com o que eu já tenho hoje e começar a ofertar o meu serviço de uma forma autêntica e feminina. A jornada é em grupo, mas ela é personalizada para cada uma e a gente vai colocar a mão na massa. Os encontros serão ao vivo. Aí a gente vai ter aulas, de apoio, mais material, e você pode prosperar sem precisar virar outra pessoa e nem se sobrecarregar. Então a gente vai ter aulas online ao vivo, como eu falei, acesso à gravação por 1 ano, grupo de apoio no WhatsApp de troca, material personalizado para cada pessoa e um bônus que eu vou dar, que é o curso meu de dinheiro e venda sistêmica. Os encontros em grupo, eu vou fazer o seguinte: o primeiro encontro vai ser de boas-vindas. Então, vão ser 7 encontros, né? O primeiro a gente vai conhecer, eu quero conhecer o negócio de cada uma. Depois a gente vai fazer começar a ter um alinhamento energético. Então, o seu negócio precisa estar alinhado com a sua energia. E aí, cada uma vai entender o seu tipo de energia. As que já fizeram mentoria comigo, ó, chutei, tá? Vocês vão pra vida. Se precisar, faz sessão avulsa aí, mas vocês não vão entrar aqui, não. Porque agora você já tem filho pra mandar pro mundo. Que elas são tudo doidas, elas querem se inscrever de novo. Esse é o ponto. Vai ter o encontro 3, a gente vai organizando a casa. Então, o que você precisa saber para se profissionalizar, a consciência do que você vende e seus clientes de alma. O quarto encontro, a gente vai olhar os seus talentos e a gente vai olhar o pentachart no desenho humano, que é uma coisa que a gente consegue perceber o que que eu sou boa, o que que eu não sou, o que que me falta. Porque, exemplo. Eu, Mariane, eu sou boa para dar direcionamento e eu tenho o canal da liderança, então eu sou boa para dar coisas em grupo. Só que o que que eu não sou boa? Eu não sou boa para captar dados. Sabe aquela coisa? Botar tudo em planilha, visualizar quando é que aquela pessoa entrou em contato, fazer isso, fazer aquilo. A pessoa da planilha, assim, ó, que não perde dado nenhum, eu não sou essa pessoa. E aí, o que que acontece? Eu preciso contratar alguém para fazer isso para mim, que é essa pessoa. Por que que eu vou ficar me martirizando tentando ser o que eu não sou? Outra coisa que eu não sou boa, gente. Eu não sou boa. Tem gente que acha que fala: Nossa, Mari, você tá nas redes sociais todo dia, você faz stories todo dia, você é consistente. Gente, é que às vezes, quando eu eremito, vocês não percebem. Tem dias ali que eu falo: Meu Deus, não quero aparecer. Não quero fazer conteúdo, não quero nada, não quero nada. Aí, vocês estão vivendo a vida de vocês, vocês não reparam. Esse é o ponto. Cada um tá vivendo sua vida. A gente só repara quando outro aparece. Quando ele some, a gente não repara, entendeu? E às vezes eu quero sumir, porque eu quero eremitar, que eu quero ficar no meu casulo, quietinha. Às vezes eu não tô com vontade. Só que o nosso negócio precisa de rotina. Eu não sou a pessoa da rotina, mas o meu negócio precisa ter rotina. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu sei que mais pra frente eu tenho que contratar uma pessoa para eu ter rotina no meu negócio. Eu vou me forçar a ser uma pessoa diferente pro meu negócio? Não. Às vezes a gente tem que contratar alguém para nos ajudar, ou às vezes a gente tem que delegar alguma coisa. Às vezes a gente tem que contratar um freela. Às vezes a gente tem que aceitar que tudo não terás no início. Entendeu? Mas vou trabalhar com aquilo que eu tenho e que eu sou boa. Para começar. Porque a gente não sai contratando. A gente faz o molho com aquilo que a gente tem e depois a gente melhora e aí a gente vai, contratando os braços que a gente não tem. Encontro 5, estilo de venda. Então, como vender pelo seu perfil. Encontro 6,
comunicação magnética, como criar narrativas e storytelling. E o encontro, eu falei seis, é sete, né? Vai ser um hot seat de ajustes finais. Vamos lá. Quando? Eu vou abrir dois horários, mas depende muito, tá? Tipo assim, vamos ver quem que vai querer entrar em cada turma. Se eu vou abrir as duas ou não, depende de interesses, mas eu vou dar duas opções. A opção de quarta-feira, 7 da noite, que aí começa só em junho. Então dá tempo aí de quem quiser se preparar para começar em junho, tá? Se organizar financeiramente, tal, tal, tal. Vai ser quatro sessões seguidas, assim, semanais, tá? 3, 10, 17, 24. Aí depois a gente dá um espaço, aí vai ser quinzenal, tá? E a gente precisa dar um boost e depois se integrar. É basicamente isso. E a segunda opção é de sexta às 10 da manhã, tá? Então, dia 5, 12, 19, 26, depois dá um espaço, aí vira quinzenal. Se quiserem dar um print dessa tela, ou depois alguém possa me pedir, Mari, me manda aquele arquivo de PDF que você mostrou sobre a mentoria, eu mando, tá bom? Investimento. Hoje, mentoria individual tá 3.350. Mas em grupo, eu vou fazer 1.997. À vista, ou 3 vezes no Pix, de 665, ou em até 12 vezes, tem juros. Quem já fez só leitura de desenho comigo, tem 20% de desconto. Mari, fiz a mentoria inteira com você. Posso reciclar? 20% de desconto. Também entra no valor mais em conta, tá? Apesar que vocês vão ver a parte de desenhos e tal, 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 mas, ai, Mari, ainda preciso, tô travada. Ok, pode entrar com o valor de 20% de desconto também. Por quê? Porque nessa mentoria eu falo bastante do desenho. Então, quem já fez leitura ou quem já fez mentoria, nada mais justo do que ter um desconto, porque já viu algumas coisas, mas ainda quer um pouco mais, né? E quem nunca fez nada, que vai aprender muito sobre si, aí é 1.997, certo? Fiz a minha oferta aqui. Vocês estão entendendo como é que faz a oferta? Vocês vão sair ofertando o trabalho de vocês a partir de amanhã? Então é isso. Gente, quem tiver interesse, ó, passa pro lado, ele tá mostrando um PDF. Ah, tá. Quem tiver interesse, depois me manda uma mensagem nos grupos, no Instagram, no WhatsApp, qualquer coisa, me chama, posso encaminhar esse PDF para vocês. Eu vou divulgar por alguns dias aí. Como eu falei, eu não vou abrir turmas grandes, porque eu acho que para olhar para o negócio, a gente precisa de turmas menores. Pelo menos é isso que eu sinto, tá? Se eu quero ajudar uma pessoa a ver o negócio dela, não adianta eu montar uma turma de 20 pessoas. Não vai dar. E eu vou ficar extremamente incomodada com isso. E até energeticamente, não sei se vocês sabem, mas grupo de 5, a gente se complementa muito. Os melhores grupos sempre são de 5, dependendo do trabalho. Porque aí a gente liga coisas no nosso desenho humano e tudo se completa com 5 pessoas. Ai, nossa, então eu só posso fazer coisa com 5 pessoas? Não, depende do trabalho. Mas, por exemplo, um trabalho desse, o ideal seria 5 pessoas para cada turma. Entendeu? Então é isso. Gostaram? Fez sentido? Levaram puxão de orelha? Vão fazer alguma coisa diferente com isso agora? Então tá bom. O importante é sair diferente e falar assim: eu vou fazer alguma coisa que esse puxão de orelha que a Mari me deu. Vamos só fazer um exercício rapidinho, um exercício sistêmico. Eu vou pedir para vocês pegarem
Deixa eu ver o que que eu vou colocar. É, 3 papéis. Vocês vão pegar 3 papéis, não importa o tamanho. E aí você vai numerar de 1 a 3. Amém, Thaís. Graças a Deus. Estou esperando por isso há muito tempo. Obrigada. Ellen, é a Ellen que eu conheço? É a Ellen Carnaciale? Ah, tá. Então não é. É outra Ellen. Ah, eu sei que Ellen que é. Às vezes demora, mas eu sei qual que é. Tá bom. Já tô fazendo os movimentos, agora eu vou ganhar mais força. Ó, número 1, número 2 e número 3, eu coloquei uma intenção do que é cada coisa. Vocês vão colocar esses papéis no chão, separadinho. E aí eu quero primeiro que vocês. É um exercício de percepção, tá? Você vai chegar. Você pode chegar perto, subir num papel, né, com seus 2 pezinhos, ou ficar ali no campo dele, ou você pode só olhar para esse papel. Você vai olhar para o 1, vai anotar sua percepção. Olhar para o 2, anotar sua percepção. E olhar para o 3 e anotar sua percepção. Corporal, o que que seu corpo sente quando olha para cada um deles, tá? De preferência, anote o que que vocês sentiram. E já já eu revelo. Então vamos lá. Ok, quando forem terminando, vão me avisando aqui.
Escrevam também quem terminou o número que teve desconforto. A maioria no 1, né? Alguém ainda fazendo? Eu posso falar. Posso? Se não puder, avisa. Então tá bom, vou falar. Um, dois, três para alguém falar que ainda não. Acho que todo mundo já terminou, né? Ó, vamos lá, não surtem, tá? Já tô avisando. Não é pra surtar. E não é pra falar assim, meu Deus, eu preciso corrigir isso logo. Não. É um exercício de percepção e talvez né? Primeiro a gente toma consciência. Depois de tomar consciência, a gente vai observar isso na vida, igual terapia, né? Terapia, o que que faz? A gente faz. A gente traz o que a pessoa não estava consciente, aí ela começa a falar, putz, eu faço isso aqui. Aí o que que a gente faz com isso? Só da gente trazer para a consciência perde um pouco a potência. Mas quando a gente está vendo, a gente começa a observar, até que a gente perceba como mudar o padrão, tá? O número um, que a maioria sentiu desconforto, é o dinheiro. E o dinheiro só pode chegar até você se não há desconforto, tá? O caso da Thaís falou que é algo novo. Tudo bem. Isso não significa que, ai, não tô aberta. É algo novo, tá bom. Vamos conhecer. Tudo que é novo a gente conhece, tá? Sentir ele grande. Olha lá. O dinheiro não pode ser maior que você. Se atreva a ser tão grande quanto o seu dinheiro, como diz Bert. Só a sua adulta pode administrar o dinheiro. Então você tem que ser grande para administrar esse dinheiro que também é tão grande. Senão você tá pequena como uma criança e o dinheiro tá como se fosse um adulto, sabe? É... Que bom, Dé, fico feliz. Então, o número dois, e tá tudo certo, tá, gente? A gente tem tanta camada para trabalhar com dinheiro, é tanta crença, tanta coisa, desde o berço. Sistêmico, tá tudo certo, não dá pra surtar. O dinheiro a gente vai construindo um relacionamento, a gente quer ele, mas a gente odeia, então assim, a gente tem que construir um relacionamento aos pouquinhos. Uma constelação que eu fiz uma vez, o dinheiro tava fugindo da minha constelação, ele queria ir embora, entendeu? Só pra vocês entenderem. Graças a Deus, isso foi resolvido. Mas pra vocês verem, né? O que eu sentia antes é que eu tinha que fazer muito esforço para fazê-lo, porque na verdade ele estava fugindo pela minha história ancestral. E aí eu tive que fazer uns movimentos ali para isso cessar dentro de mim, né? E aí a coisa ficar mais leve, não fácil, leve. É, O segundo são os clientes. A cara da Kate. Os clientes. Cliente está grande demais. Não pode, ele tem que estar do mesmo tamanho que você, porque ali
troca, entendeu? Troca. É, cara, e o cliente pequeno, então, aí que tá o ponto. Se você enxerga seu cliente pequeno, você vai querer cuidar dele. E aí não tem troca, entendeu? Porque aí você se torna mãe. E esse é um perigo também. A gente tem que estar do mesmo tamanho. Por isso que eu chuto as minhas clientes, elas são tudo mulher criada, eu vou ficar cuidando igual mãe? Não vou. Tem que se virar, né? Não é assim que a gente cresce na vida? Desequilíbrio, mão suando, faz sentido. Algo conhecido e bom. Que bom. Sentir peso e distraída, um grande desconforto. Olha só. Olhar para essas pessoas, né? Número 3 é a profissão. A profissão que você tá atuando aí. Como é que tá? Não senti nada. Eita, Shelly. Faz os ajustes que a gente falou hoje para ver os estímulos. Flutuando. O 3 foi o que mais gostei e me fez sorrir. Que bom, Thaís, pelo amor de Deus. Graças a Deus. A profissão atual leve, mas não quero mais. Ok. Talvez tenha que buscar um. Ah, a atual é a que você. Não é a de terapia, ou é, Kati? Ou é a que você tá atuando mesmo? Não, a CLT. Ah, tá. Não, isso a O gente já CLT tá sabe desde leve, o né? início. Sim. É, gente, anotei aqui. Não sei porque o 3 foi parar no meio do 8. Olha a bagunça, cara. 3 foi repulsa, pressão e sensação ruim. Olha só. Senti propósito, mas algo puxando para não ir. Aí, sim. Às vezes quem tá puxando pra você não ir é você mesma, viu, dona Suzana? No meio do 1 e 3. Senti que devo me movimentar e servir. Então, eu trouxe isso para vocês começarem a prestar atenção. Porque a nossa profissão tem que estar leve e tem que estar gostoso. Porque quando a profissão tá leve e gostoso, é ela que vai servir os clientes. E nisso a gente tem que estar do mesmo tamanho. Porque é através do cliente que o dinheiro vai vir. Primeiro, a profissão, eu tenho que estar de acordo com ela. Aí eu olho para os meus clientes do mesmo tamanho e é o meu cliente que vai trazer o agradecimento através do dinheiro e eu tenho que estar receptiva. Por quê? Porque eu já doei para ele também. Então é justo que eu receba o agradecimento. Então, às vezes, tô de acordo aqui com a minha profissão, tô querendo ajudar meus clientes, mas, putz, eu não sinto que eu mereço. Aí você bloqueia o dinheiro. Ou, eu não tô bem com a minha profissão. Tá bom. Aí, como é que você vai ajudar e como é que você vai receber? Ah, não, eu gosto da minha profissão, mas, putz, eu tenho medo dos clientes. Aí o dinheiro também não vem. Um depende do outro. E tudo isso tem que estar em harmonia entre dar e receber, certo? Então é isso, gente. Serviu aí? Então, ótimo. Muito bom. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que, né, o puxão de orelha tenha servido para fazer alguma coisa. E qualquer coisa, estou aqui, só me chamar, tá bom? Um beijo e boa noite para todas. Tchau, tchau.